Você já parou para observar que as professoras estão deixando de contar histórias dentro das salas de aula? Que é cada vez menor o número de professoras que se preocupa em usar este instrumento pedagógico para ensinar nossas crianças? Você já observou que as escolas estão incentivando o abandono dessa tradição? E por causa disso, a nossa sociedade vem se esquecendo do valor moral das nossas histórias, das nossas lendas, dos nossos mitos, dos nossos contos de fadas. Numa série de 2 vídeos eu vou mostrar para você qual é o verdadeiro valor social das lendas, dos mitos, das histórias, dos contos de fadas e por que é que existe uma política deliberada de destruição desses valores. Então não sai do vídeo, fica aí até o final, porque o assunto hoje é muito sério. A capacidade do ser humano de contar histórias e de aprender através delas remonta à nossa pré-história. Mesmo antes de aprender a ler e escrever, o homem já transmitia mensagens através de mitos e lendas. E esses mitos e lendas foram sendo alimentados e realimentados, sempre transmitindo uma mensagem para as futuras gerações. O mito, por exemplo, talvez chegue ao seu ápice na Grécia Antiga. Naquela época, o fundo pedagógico, a finalidade pedagógica do mito era tão importante que ele servia para explicar praticamente tudo. Não só valores morais, resolver problemas existenciais e entreter as pessoas. Ele servia para dizer por que o sol brilha, por que o mar é revolto, por que chove, por que as pessoas ficam tristes quando alguém morre. No final das contas, ele servia para a panaceia social. Vem a filosofia e diz, olha, o mito tem sim a sua função, mas é uma função alegórica. Não leve a sério aquilo que é ensinado. Ele tem uma finalidade de ensinar usando palavras que muitas vezes, se falando de outra maneira, não pode transmitir a mesma mensagem ou não tem o mesmo alcance. Na Idade Média, por exemplo, o heroísmo do cavaleiro medieval, a fragilidade da dama, a malvadeza de um político mal intencionado, os interesses de um ladrão mesquinho e vilão, eram transmitidos no romance. O romance mostrava como uma pessoa, através de um ato heróico, de um ato corajoso, podia salvar uma vila inteira. Já na Renascença, quando Gutenberg inventa a imprensa, ele ajuda a disseminar essas lendas, porque era possível escrever e transmitir através de livros essas histórias que antes eram orais para mais pessoas. Elas podiam ser armazenadas, guardadas, colocadas em uma biblioteca, e mesmo que a pessoa não pudesse comprar o livro, ela poderia ir até a biblioteca, pegar o livro, ler e aprender aquela história. Não à toa, no mesmo século, na corte do rei Luís XIV, Charles Perrault cria a primeira compilação de histórias e de lendas que nós chamamos de contos de fadas. Ele pegou diversas lendas celtas que eram contadas pelo povo francês naquela época, através da tradição oral, e criou as histórias da Mamãe Gansa. Foi o primeiro livro de contos de fadas que nós tivemos no Ocidente. Depois vieram os irmãos Grimm, pegaram histórias do povo nórdico, traduziram isso e contaram também essas histórias em um livro. No século XX, com a invenção do cinema, do rádio e da TV, essas histórias pegaram o teatro e colocaram dentro das nossas casas. Nos ensinaram valores morais através de filmes, através de seriados, através das radionovelas. E assim, as histórias, as lendas, os mitos e os contos de fadas continuaram a sua marcha junto com a sociedade como uma tradição, como aquilo que era importante ser repassado para as futuras gerações.
E isso entrou nas escolas e começou a fazer parte do arcabouço de instrumentos pedagógicos para ensinar as crianças. Antes da gente continuar, é necessário a gente se perguntar o que é uma lenda, o que é uma história, o que é um conto de fadas. No final das contas, ele tem 3 funções. A primeira é entreter quem ouve. Quem conta uma história quer que o outro saia, no final da história, melhor do que entrou. E aí entra a segunda função da lenda, do conto de fadas. Ele sempre busca transmitir uma mensagem para quem escuta. Uma lenda, um mito, uma história qualquer, nunca tem a finalidade de ser contada para o vazio. Ela sempre tem a finalidade de dialogar com aquele que escuta. Aquele que escuta é aquele que interpreta. Então, quem conta tem uma função muito importante: chamar a atenção para um ponto determinado da história, dizendo: olha, esse ponto talvez resolva um problema existencial seu, talvez te mostre como agir diante de determinada situação, talvez os 3 porquinhos te ensinem que a preguiça nunca dá bom resultado, que com o mesmo tempo que você gasta construindo uma casa de palha que pode ser destruída facilmente, para ficar muito tempo à toa sem fazer nada, você pode fazer uma casa de tijolos sólida e ir morar dentro dela sem ter medo de absolutamente nada, nem do sol, nem da chuva, nem do frio, muito menos do lobo mau. E também a lenda tem uma outra função, que é de aglutinar as pessoas dentro de um tecido social. Se você vive dentro de um universo simbólico que é compartilhado com outras pessoas, todos vão conseguir observar o mundo de uma maneira muito uniforme. E isso é que cria os laços sociais. Uma pequena comunidade, um bairro, uma vila, uma família. O que une essas pessoas, o que aproxima essas pessoas, é a capacidade delas se entenderem e se enxergarem como próximas. E as lendas fazem isso, elas aproximam simbolicamente as pessoas. A lenda, no final das contas, ela nunca tem uma mensagem vazia. Ela nunca é contada só para ser contada. Ela tem um fundo moral e ela tem uma finalidade tradicional. Daí, por exemplo, que as lendas são nacionais, embora o contexto de uma história, o Chapeuzinho Vermelho, possa ser usada para ser contada universalmente da mesma maneira, dentro de cada grupo social ela pode ser interpretada de uma só forma. E a interpretação que este grupo social dá a esta lenda específica que os torna únicos e próximos. Por isso, contar histórias, contar lendas, transmitir mitos, ler contos de fadas para as crianças é tão importante. Você está dizendo para o seu filho, para a sua filha: olha, tenha valores morais, tenha valores éticos. Aprenda com o Pinóquio que a mentira é ruim não só para você, mas para todos. Aprenda com a Branca de Neve que a desobediência em tentar agradar pessoas que são estranhas, que vêm de fora, muitas vezes podem causar problemas. Aprenda com o Gato de Botas que muitas vezes a criatividade pode te salvar da miséria. Aprenda com João e o Pé de Feijão que de um problema como a fome pode ser resolvido se você tiver coragem de plantar um pé de feijão, ir até a casa do gigante
enfrentá-lo e trazer de lá riquezas. O gigante, nesse caso, representa o mal. As crianças sempre vão contar com essas histórias. Por quê? E aí que vem a resposta da nossa pergunta. Por que é importante ensinar histórias, ensinar contos de fadas, ensinar lendas e mitos para as nossas crianças? Manter essa tradição viva. Porque através dessas histórias você ensina verdades duras para as futuras gerações. Verdades duras que elas não precisam passar em suas vidas se elas tiverem um arcabouço moral que lhes foi passada de maneira mais suave. Através das lendas, através dos contos, através de uma professora que se preocupa em dizer: não minta, não desobedeça os seus pais, faça a coisa certa, seja honesto, ame o seu próximo, respeite as leis. No final das contas, as lendas, os mitos, os contos de fadas têm um caráter civilizador sem tamanho. E é por isso que muitas pessoas os atacam de tal maneira. Muitas pessoas querem que você esqueça os nossos mitos, as nossas lendas, os nossos contos de fadas. Por quê? Porque eles querem você sem memória. Eles querem você como se fosse um deserto conceitual, um deserto moral, um deserto existencial, para que eles apareçam depois como os grandes salvadores da pátria, te oferecendo novos conceitos, novas lendas, novos mitos, e te transformem naquilo que você não é e talvez nem queira ser. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de dar o seu like, de acompanhar o canal e, principalmente, aqui embaixo, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, faça a sua sugestão. É sempre muito importante ter você aqui com a gente. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.